O presente trabalho sobre administração científica é composto por mim, Milena, pela Bárbara, pelo Renan, pela Nicole e pelo Vinícius. A administração científica é um método criado por Frederick Winslow Taylor no final do século XIX e no início do século XX, onde ele relaciona o máximo de produtividade dos trabalhadores de uma produção com o menor tempo possível através de uma gestão mais analítica. O princípio do planejamento diz que todos os aspectos do trabalho devem ser analisados, planejados e testados, a fim de reduzir e racionalizar a execução. O princípio do preparo dos trabalhadores fala sobre a seleção de operários de acordo com as aptidões e que eles podem passar por treinamentos a fim de especializá-los para aquele cargo. O princípio do controle significa a gestão do trabalho, para que não saia do planejado, ou seja, para que esteja de acordo com os métodos e as metas realizadas no primeiro princípio. Já o princípio da execução diz que o trabalho deve ser distribuído e controlado. Isso para que o trabalhador não realize movimentos desnecessários, o que aumentaria o cansaço físico e diminuiria a produtividade. A organização racional do trabalho teve início quando Taylor observou que os operários aprendiam a executar as tarefas observando operários vizinhos. E isso ocasionou em vários métodos de executar a mesma tarefa com diversas ferramentas diferentes. Com isso, houve o surgimento de novos conceitos, como o análise do trabalho e o estudo do tempos e movimentos, que seria que como o Taylor observou que os operários aprendiam a executar as tarefas observando outros operários, eles decidiram tirar todos os movimentos inúteis para executar as tarefas mais rápido. Teve também o estudo da fadiga humana, que seria basicamente o quanto que eles usavam esses movimentos que não eram mais inúteis, provocando então uma redução no tempo do trabalho. A divisão do trabalho e a especialização do operário. Bem, esse conceito é basicamente a junção dos conceitos anteriores, do estudo da fadiga humana e da quebra de movimentos inúteis, que juntando isso foi feito a especialização de cada operário, em qual tarefa ele se executava melhor. Bem, o desenho de cargos e tarefas é apenas a consequência dos tópicos anteriores, trazendo 4 benefícios para a empresa. Primeiro deles, quando tu for contratar um operário, tu não vai precisar contratar um operário com muita especialização, pois ele não vai fazer o produto inteiro, apenas uma pequena parte. 2. Menor custo de treinamento para esse operário, pois ele não vai precisar saber como é feito o produto do início ao fim, e sim apenas uma pequena parte. 3. Diminuição nos erros, pois, como ele irá executar um pequeno pedaço, o produto final ainda poderá ser feito. 4. Melhor para supervisionar esses operários, pois apenas um supervisor pode fazer isso por cada tópico. Incentivos salariais e prêmios de produção. Segundo Taylor, o melhor incentivo que tu pode dar para um operário, um funcionário, é o salarial. Isso só pode ser comprovado devido ao conceito de Homo econômicos, que diz a mesma coisa. Quanto mais o incentivo salarial, maior prêmios, mais vai ser a vontade do operário fazer o trabalho bem feito. Portanto, isso não é tudo, pois temos as condições ambientais de trabalho, que diz que o local do seu trabalho exige muito sobre você, pois não adianta você ter um incentivo bom de salário, sendo que você está trabalhando em um local precário. A padronização de métodos e máquinas. Basicamente, quando você padroniza os seus mecanismos de trabalho, você tem um resultado mais harmônico no final, pois todos foram feitos com a mesma ferramenta. Supervisão funcional. Devido à quebra de trabalho, cada operário fazer uma função é melhor para supervisionar isso. Portanto, cada local de trabalho desses operários é supervisionado por um supervisor. O presente trabalho tem como objetivo relacionar a prática de gestão em 2 empresas fábricas de estruturas diferentes com os princípios racional do trabalho propostos por Taylor no final do século XIX e o início do século XX.
O que melhor se adapta ao presente trabalho é o método de coleta de dados, realizado em 2 empresas com portes e realidades diferentes. O instrumento metodológico utilizado é o coleta de dados, obtidos através das técnicas de entrevista semi-estruturada e observação livre. Contamos com o exemplo de 2 empresas. A primeira empresa é uma microempresa, está localizada em uma parte mais rural e conta com 9 funcionários. A segunda empresa já é considerada uma empresa de médio porte, conta com 110 colaboradores e fabrica plástico para baterias automotivas e alguns utensílios domésticos. Foi tentado aplicar o desenho de trabalho nessas empresas e foi encontrada 3 situações que fogem desse padrão. Primeira situação: quando vem caminhões com mercadorias, a forma de descarregamento é uma forma braçal. Segunda, o salário é um salário fixo de todas as funções. 3. Não há um local de descanso para os funcionários. A segunda empresa já é muito centrada contra a divisão de trabalho. Ela possui, uma boa divisão, só que ocorreu 2 situações que fogem dessa padronização. A primeira é que os colaboradores não recebem prêmios por produção. Seria algo interessante para a empresa colocar esse prêmio de produção, pois é uma meta a ser cumprida pelo funcionário. Segundo, é que as máquinas não são padronizadas, então o tempo de produção de cada máquina é diferente. Há 2 ações propostas para isso. Um seria a padronização das máquinas, portanto o tempo de produção seria o mesmo, ou o funcionário poder fazer outra função enquanto espera a máquina realizar o seu trabalho. A ação proposta foi para a contratação de máquinas para não descarregar os caminhões dessa forma. Esta foi para a criação de uma sala onde eles possam fazer o horário de descanso. Que cada função tivesse um salário, para o funcionário que se dedicasse mais, ganhasse mais do que o funcionário que não pratica uma função tão remunerada.